começando mais um bate-papo e hoje iremos falar sobre saúde mental com o Gabriel e com a Lohana. E a primeira coisa que eu quero saber vamos começar pelas damas, né? Lógico. Quem é a Lohana? O que você trabalha? Quem você é? Fala pra gente um pouquinho sobre você. Obrigada pelo convite, Ana. Meu nome é Lohana, eu sou atriz, sou roteirista também, trabalho com cinema, produzo também filmes. Um pouco, resumo é isso. E você, Gabriel? Boa noite, eu também agradeço pelo convite. Bom, eu, por enquanto, estou trabalhando mais com pacientes na clínica também, na igreja. E eu formei em 2021 em psicologia e estou atuando mais nessa questão de clínica e igreja mesmo. Que interessante. Então ele cuida das nossas cabecinhas. E a primeira pergunta vai ser direcionada primeiramente para você, Gabriel. O que é saúde mental e por que ela é tão importante para o nosso dia a dia? Bom, a saúde mental é uma parte, vamos dizer assim, junto com o corpo, porque ela controla as nossas emoções, o autoconhecimento também é uma coisa muito importante. E se você não está bem mentalmente, as reações vão sair no seu corpo. Por exemplo, tem tremura, quando você está ansiosa demais, o que acontece? Seu coração palpita mais rápido. Então, falar de saúde mental hoje é uma coisa que precisa ser falada tanto em escolas, igrejas. E Lohana, como que você cuida da sua saúde mental através desse mundo artístico? Boa pergunta. Eu acho que o teatro, ele não é uma terapia, mas ele acaba sendo terapêutico, né? A arte, ela é muito terapêutica, mas também você acessa coisas muito profundas, né? Eu sou atriz há muitos anos, aí, com 10 anos já trabalhando, a gente acessa também coisas difíceis, coisas mais profundas, e eu faço terapia. Então, a arte é o meu trabalho, me ajuda muito a pensar o mundo, a ter um autoconhecimento, eu aprendo muito com todas as personagens que eu faço, eu realmente, você fazer uma outra pessoa, ser uma outra pessoa, é um processo de empatia que sempre me ensina quando eu saio de algum trabalho. Mas como Lohana, pessoalmente, esse cuidado vem muito porque eu acredito bastante nesse cuidado mental mesmo. Fiz terapia há alguns anos, atualmente fiz uma pausa, ganhei uma alta. Mas é isso, então é uma mistura. Um pouco aprendo com o meu trabalho, cuido com o meu trabalho, mas meu próprio trabalho me demanda que eu cuide da minha cabeça de outras formas também. Nossa, que interessante. Eu nunca entendi esse dar alta pra pessoa. Fico tipo, meu Deus, a pessoa tá tão curada. Meu Deus, a pessoa tá curada. Como assim? Assim, a gente fala em dar alta, né? Mas a pessoa que se dá alta em si, quando ela já se sente, assim, emocionalmente bem, ela fala pra gente, assim, olha, eu já me sinto bem, então... Porque se a gente for ver, terapia é algo que tem que estar sempre fazendo, porque quando você começa a falar de uma coisa, você nota, opa, mas peraí, eu acho que isso também tá fazendo parte de mim também e tá me causando isso, entendeu? Então é sempre algo recorrente. Se a pessoa quer parar, ok, a gente para, mas se ela não quiser continuar, a gente continua, porque sempre é uma nova descoberta. Sim, até que a minha terapeuta não chamou de alta, ela chamou de pausa. Exatamente. Eu falo alto assim no senso comum, né, para que a gente entenda, no geral a gente entenda, mas ela até chamou de pausa, então é isso mesmo que ele explicou, perfeito. Eu acho interessante isso também, uma pausa, um pouco de falar sobre mim e tal. E Gabriel, por favor, fala pra gente, quais são os primeiros sinais de que alguém pode estar emocionalmente sobrecarregado? Um dos principais sinais mesmo é quando você começa com falta de concentração, sinais de insônia também, quando você não consegue mais estar fazendo aquilo que você gostava antes. Por exemplo, hoje os dois mal do século que nós estamos tendo é a ansiedade, que é o excesso, né, do futuro, não dizendo que a ansiedade é ruim, porque eu não sei, como eu gosto de falar sobre arte também, que é uma coisa que eu trabalho muito, quem assistiu Divertidamente 2 vê que a ansiedade, assim, no início, ela é uma emoção. Ela é uma emoção que é necessária para a prevenção de futuros acidentes, para a gente prever um pouco, assim, não previsão de de futuro, essas coisas, mas se precaver contra coisas que podem estar acontecendo.
E aí o que a gente percebe? Quando a Riley vai sofrendo muita pressão, tipo assim, eu quero ser a melhor jogadora, e a gente vê isso hoje. Porque, principalmente entre vocês jovens, o que acontece? Hoje é demanda de trabalho, ou é redes sociais para ganhar curtida. E quando isso acontece, a ansiedade ela começa aquele controle, ela quer tomar o controle de tudo. E aí o que acontece assim? Junto com ela pode vir depois a depressão, que é o quê? A falta de, eu não consegui alcançar aquilo que eu tanto almejei. Então sempre é por isso que a gente tem que estar controlando a ansiedade e olhando esses efeitos. Insônia, falta de concentração, até perca de memória pode dar. Eu acho que eu me identifiquei. Brincadeiras à parte, gente, eu gosto sempre de estar dando um pouco de acompanhamento. Então, Ana Banana só esquece, mas aí a gente ignora essa parte, né? Igual eu faço. E Lohana, você já percebeu esses sinais em você durante os períodos de muito trabalho? Sim, eu acho que isso que ele tá falando, né, da gente ter uma expectativa grande por algum trabalho, então é muitas demandas. A minha carreira, ela tem ela difere muito, né? Tipo, uma época eu tô com muitos projetos e aí eu não tenho uma folga depois de meses e às vezes também é uma pausa, dependendo do período. A pandemia, por exemplo, né? Os meus trabalhos como atriz, eles cessaram durante a pandemia, claro, né? Tipo, como trabalho que poderia ter além da publicidade. Então, isso faz parte. E aí a gente sempre tem que lidar com uma certa ansiedade desse futuro. Tipo, eu tenho um trabalho agora, tá super bacana, mas a gente fica assim, eu tenho que conseguir mais. Quando terminar esse trabalho, já tem que começar outro. Então, lido um pouco com essa ansiedade, mas pessoalmente, eu não tenho ansiedade, não tenho depressão, assim, pessoalmente, mas eu sei que isso passa muito pelo campo do meu trabalho também, tipo, é um tópico bem sensível, eu acho que em relação a muitos artistas, né? Porque trata de assuntos muito delicados e ser um artista num mundo mais mercadológico, capitalista e tal, então é um malabarismo que o artista tem que fazer para conseguir dar conta, para conseguir sobreviver, viver, ser feliz também. Então, acho que eu enxergo esses momentos de ansiedade, de tristeza, para lidar com isso. E eu vejo também ao meu redor, né? Só não tendo tanta experiência pessoal com isso, mas ao meu redor também reparo. E sempre é um tópico muito importante da gente cuidar, da gente tratar, identificar, como o Gabriel mesmo disse. Nossa, que interessante. E uma pergunta, pessoal, um pouco minha. Você acha que a pandemia foi uma coisa que influenciou muito nesse tipo de caso? Com certeza, a pandemia eu acho que foi algo que pegou todo mundo, porque nunca se falou tanto em saúde mental quanto depois da pandemia, porque muitas vezes o povo ficava assim, como é que o povo fala assim, não, é fraqueza, bobeira, mas a gente vê o reflexo disso, porque o caso de ansiedade depois da pandemia, que o povo teve que ficar em isolamento, até eu mesmo tive crise de ansiedade, para você ver, a gente também precisa ir, nós psicólogos precisamos fazer terapia também, porque antes de tudo também somos humanos, igual o médico, o celular. O bom mesmo que você pode pensar na ansiedade é um celular. Você vai lotando ele, o que acontece? Começa a travar. Desse jeito também. Então, começou a pandemia, muitas pessoas, assim, famílias começaram a viver junto, aí também que a gente vê muitos problemas de família também que começou a acontecer. Mas isso é porque mostra o quanto que a tecnologia hoje também vem trazendo esse problema. Não que ela seja o único fator, mas a pandemia veio para demonstrar aquilo que já estava escondido. Então, a pandemia eu acho que foi boa de um lado, porque demonstrou o quanto que a saúde mental é importante, mas também aumentou muito o caso de ansiedade, de depressão, como eu tinha dito anteriormente. E Lohana, no meio artístico também existe uma pressão constante por produzir e reinventar novas coisas? Sim. Eu acho que em todas as áreas a gente tem uma pressão bem grande para ser produtivo, para se reinventar. E agora mesmo a gente vive uma transformação
do meio de trabalho, né, com as redes sociais. Então, especificamente isso que você me perguntou, eu me lembrei agora, da questão do influencer, né? Porque é um caminho também as redes sociais para a gente mostrar o nosso trabalho como ator e atriz. Mas um influencer não é um ator e atriz, né? Só que isso fica um pouco pressionado quando você percebe que os números, hoje em dia, eles fazem muita diferença. E isso não deveria, né? A gente ainda está entendendo mesmo o que está acontecendo, mas não deveria necessariamente meu trabalho como atriz depender de quantos seguidores eu tenho, da minha visibilidade. Eu apoio totalmente o uso da plataforma para a gente fazer vídeos, fazer o que a gente quiser, e tá maravilhoso isso. Mas quando isso vira uma pressão, você está falando aí sobre produção, sobre se reinventar, né? Porque usam esse termo para usar isso, a gente tem que acompanhar esse mercado. Eu acho, para mim, pessoalmente, um pouco complicado. Eu sou uma pessoa que gosto de me expor, eu gosto de gravar e tal, eu não tenho questões com isso. Mas existe uma demanda gigantesca de vídeos, né? Quando a pessoa viraliza, quando a pessoa começa a ficar mais famosa, ela já gravou uns 200 vídeos, assim. Então, é uma demanda grande. Então, eu acho que essa pergunta sua é bem abrangente, mas me lembrei disso. Então, a resposta é meio que sim, a gente tem essa pressão, e aí a gente tem que tentar, como ator, como atriz, entender se isso faz sentido pra gente, se isso realmente faz sentido pro nosso trabalho, se a gente também consegue se divertir fazendo os vídeos, para que a gente possa também, se eu for virar uma produtora de conteúdo, exemplo, tem que ser também alguma coisa que faça sentido para a pessoa. Não só por questões de números, por questões assim, tipo, externas, tipo, obrigação. Tem que vir, acho que de algum lugar mais sincero. E quais são as pressões que você sente diariamente no seu trabalho? Gente, isso tá uma sessão de terapia, tá muito bom. O terapeuta já tem, né? Sim. Eu acho que essa pressão de me manter trabalhando, pra mim, que eu sou autônoma, eu sou uma atriz que eu sou a minha própria empresa, então eu tenho contratos temporários, eu tenho estreias de algum projeto, de alguma peça, eu tenho filmes que eu faço por um tempo, eu faço publicidade, mas isso acaba que é sempre, pelo menos pra mim, eu acho que essa é a pressão, é de pensar que a minha agenda, eu tenho que preencher ela muitos meses pra frente. Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes, mesmo com a gente trabalhando, a sensação que dá é que a gente precisa de mais trabalho. Isso eu acho que é uma grande pressão para mim. Eu acho que eu posso também fazer uma brincadeira em relação ao negócio de cadê você na Globo também, né? Tipo, você é atriz? Ah, mas eu não te vi na Globo. Eu acho que a gente precisa se reafirmar muito enquanto atores e atrizes que não somos muito famosos, assim, né? Tipo, no cenário nacional. Aí também no lugar de parecer que é um hobby, né? Tipo, você é atriz ou você trabalha também? Mas é o meu trabalho. Então tem uma pressão também, acho, social. Acho que aqui em Goiânia, eu até comento às vezes, eu acho que ser uma atriz em Goiânia é muito específico. Porque eu não tenho nenhum artista na minha família. Apesar de todos me apoiarem, eu tenho esse grande apoio da minha família mesmo. Não teve nem pra trás e aí nem depois que nasceram, né, mais pessoas mais jovens na minha família também não são artistas. Então é um caminho sempre muito novo, que parece que a gente tem que se reafirmar, provar, é isso mesmo, é sério, é profissional, é o meu trabalho mesmo, não é brincadeira, não é hobby. Eu acho que eu citaria essas duas pressões, assim. E, Gabriel, que dica você daria para ela conseguir sustentar essa balança e tal, não pirar de vez, né? Que eu pirei só de ouvir. Nossa, eu aceito. Primeiro de tudo, eu diria fazer um planejamento. Tem que ter um planejamento assim, a tal hora eu tenho que fazer isso, tal hora aquilo, e tirar um tempo também para desacelerar, descansar, fazer alguma atividade física, não sei se você faz.
eu faço e paro, faço e paro. Tem que ter, porque Ai, é tudo uma rotina constante, né? Sim. Então, o planejamento, ele vai te ajudar nisso, mas também quando pegar técnicas também de respiração durante aquele momento assim que, vou fazer um trabalho ali, tem a técnica de respiração 4-4-6, né? Que a gente respira pelo nariz, segura 4 segundos. Aí depois solta 6. Aí a gente fica repetindo isso pelo menos umas 4 vezes. Isso ajuda Pode bastante. repetir pra gente como funciona e tal, esse projeto de respiração, pro pessoal de casa, tá? Pra eles Todo mundo saberem. respira junto. É. Fazer umas técnicas ao vivo, pessoal. Se quiser ensinar pra gente também, ó, a gente já faz ensinando vocês, ó. Primeiro vocês inspiram pelo nariz, segura 4 segundos, aí depois solta 6. É porque assim, a gente inspira 4, segura 4 e depois libera pela boca 6 segundos. Aí esse é um processo de 4 vezes, gente, não é automático, até tem que ir pouco a pouco. Eu sei que dá uma agonia assim, tipo, vai funcionar, porque não faz efeito logo, mas é assim, é que nem uma terapia. Tem gente que chega pra gente assim, achando que a gente vai dar todo um livrinho aberto. Muito semelhante aos coaches, né? Hoje os coaches, eles já vendem a resposta pronta, só que aí a pessoa, assim, nada contra quem gosta do coach, gente. Mas, tipo assim, a gente compra respostas prontas achando que vai, mas não quer passar pelo processo. E a terapia é isso, é um processo longo, demorado, mas que você consegue refletir e autoconhecimento para você mesmo. Tipo assim, eu tô errando nisso, aqui eu tenho que desacelerar. Aí isso ajuda bastante também. Isso também é, tipo, muito como atriz e também aqui na TV Alegria. Que é o quê? A pessoa faz o teste um dia e no outro ela quer estourar, quer ser o bam. E não é bem assim, né? Tudo tem o seu processo e tal. Então agora eu tenho meu programa, depois de tempo, fiz o meu processo, tô feliz. E, Lohana, como que você lida com os comentários e críticas nas suas redes sociais? Os haters, né? Gente, eu Os ainda não haters. sou tão chique pra ter hater. Eu Ter haters é muito chique. tenho uma influenciadora que fala, você só vai ser muito conhecida se você tiver haters. Sim, eu não, talvez não que eu saiba, não tenho haters, mas eu acho que, tipo, brincadeiras à parte, as críticas eu lidaria, e assim, quando eu recebo algo assim, eu acho que a gente tem que dar uma ignorada, você acredita? Tipo assim, aquela pessoa que às vezes vai falar algo desnecessário, grosseiro, sem noção mesmo, que geralmente tem uma galera muito sem noção nas redes, ela só existe se alguém responder, sabe? Ela só realmente se materializa ali se ela for ouvida. A gente não pode bater palma pra maluco, tem que deixar falando sozinho. Eu acho isso, mas eu quero ver o dia que eu tiver algum hater, realmente se eu vou conseguir, né? Mas eu acho que a minha resposta seria essa agora. E, Gabriel, você acha que a gente deveria ouvir os nossos haters? Bom, esse negócio de hater é complicado, porque eu também já passei por uma questão de hater, mas assim, não por viralizar, mas por estar entrando agora também, assim, nessa questão de... Muita gente gosta de falar de mim, assim, porque eu, de vez em quando, faço uma coisinha assim na internet, um videozinho. Na pandemia, criei um caipira para ver se não é terapia, mas foi terapêutico para mim. E aí o povo fala assim, o menino aí é cristão, coisa e tal, fazendo esses trem, e aí... Mas eu vejo assim, cada lição, mesmo que ruim, é bom pra gente estar aprendendo alguma coisa. Então... Como eu disse, tudo é autoconhecimento para você. Assim, será mesmo que isso que ele fala tem alguma coisa em mim que eu reconhecesse em mim? Se é válido, então ok, mas o que nem ela falou, é bom não responder porque só causa ibope. Ou até piora a situação, dependendo. E uma coisa que eu acho muito interessante, tipo, falando na faixa de jovem, porque eu acho que eu sou um pouquinho mais nova que vocês. Eu não quero chamar vocês de velhos, tá, gente? Pouquinho, mas não. Só um pouquinho, 1 ano, 2 anos só. Mas uma coisa que a gente tá tendo muito na nossa juventude e adolescência é isso, a pessoa dá muito ouvido. Tipo, eu não sou uma pessoa que dá ouvido, já aprendi isso desde pequena com a minha mamãe, com a minha tia. Mas muitos jovens ouvem e aí
tem brigas, tem coisas ruins, e a pessoa não entende que os erros é o que constrói. Então, às vezes, a pessoa tá Exatamente. apontando só um erro, é uma crítica construtiva. Que aí sim eu gosto de ouvir críticas construtivas. Mas isso acontece. Desculpa. Mas isso acontece muito, principalmente nos jovens. Eu vejo muito isso, não é uma coisa que eu faço. Então eu acho muito interessante falar muito sobre isso, sobre a cabeça de jovem. E, Lohana, existe cobrança por perfeição estética na sua área profissional? Ah, existe. Eu acho que, com certeza, meu corpo, né, meu rosto, minha voz, é o meu instrumento de trabalho, né? E é uma exposição, uma visibilidade muito grande quando o seu rosto, né, é tão importante assim para o seu trabalho. E a gente fica um pouco, tipo, atualmente eu tenho 29 anos. Ah, só 2 anos mais velho que eu. É, só mais Parece, um ano mais velho que eu. Mas assim, eu estou num processo de amadurecimento, de mudança, que eu fico pensando, falando, vou marcar um negócio, uma dermatologista, não sei o quê, mas eu fico pensando se não é porque eu me vejo muito, né? Eu me vejo muito em foto, eu me vejo muito em vídeo. Eu falo, nossa, se eu não me visse tanto em vídeos, assim, em fotos, será que eu teria a mesma relação com o meu corpo? Mas eu já falei isso, inclusive, com a minha terapeuta, e ela identificou, ela trouxe, que ela falou, nossa, eu nem sei o que te dizer exatamente, mas há uma pressão muito grande pelo seu visual. Então, tipo, de estar tudo muito alinhado. Então, sim, a resposta sobre a questão estética é verdadeira. Eu ainda sou uma mulher muito padrão, então eu acho que ainda tenho vários privilégios, assim. Eu sou uma mulher magra, sou uma mulher branca, eu tenho esses privilégios que a gente sabe na sociedade que a gente vive que são mais acessível, né? Então, ainda, apesar disso, tem muitas questões com a minha estética, mas isso ainda, se você pensar, é muito pior quando a gente fala de corpos de pessoas diferentes, né? Que na verdade é a maioria, mas a gente chama de minoria, porque há um padrão na televisão, há um padrão essa coisa da capa de revista, há um padrão mesmo no mundo, né? Principalmente com a mulher, a gente tem que ser muito plena, muito bonita, muito certinha, tem que estar tudo no lugar, que é um padrão impossível de alcançar, Eu acho que esse nome padrão nem deveria, porque é o não padrão, né? Porque não existe essa boneca, assim. Sim. E sobre os padrões, quando eles estão fortes, estão lá e tem gente cobrando, você cede a eles ou você fica firme? Tipo assim, eu vou dar um exemplo do seu cabelo, que eu achei ele lindo. Se alguém quer que você atue de cabelo liso, e você tem que alisar, tipo, uma escova quente lá, você cede e vai, tipo, eu vou, ou você fica, não, meu cabelo, eu não vou mudar o que eu sou. Interessante a pergunta e obrigada pelo elogio, seu cabelo também é muito lindo. Eu acho que eu passei por um processo, eu alisava meu cabelo até, eu acho que deve ter uns 6 anos que eu comecei a transição capilar e eu finalizei. Mas eu sinto que meu cabelo ainda, às vezes, não é tão aceito. Apesar de tudo, tipo, não é um cabelo longo, né? Tipo, mais padrão e tal, mas eu ainda sinto que ele um cabelo liso, parece que ainda é o que a galera quer. Mas aí virou um posicionamento meu também. Esse é meu cabelo, eu gosto, sou quem eu sou. E aí eu sempre tento... eu tenho super flexibilidade para mudança se for pro personagem, assim, tal. Mas, igual, por exemplo, cabelo curto. Eu gosto muito de cabelo curto. Gosto mesmo, tá linda. Mas eu sempre penso, assim, às vezes, sobre o padrão de... Talvez vai me botar muita alternativa. Será que eu vou conseguir a mesma quantidade de trabalho? Que aí me coloca nessas dúvidas. Que eu já fiz alguns testes que a pessoa falou, se fosse maior o cabelo, seria melhor quando eu tinha o cabelo curto. Mas atualmente virou um movimento meu mesmo de... Pra mim é importante esse cabelo. E as pessoas também abraçam, assim, quando a gente tá mais inserido também no mercado, as pessoas acabam abraçando. E, historicamente, a gente vive um momento com mais abertura pra gente ser quem a gente
com as diferenças, um mundo um pouco mais plural. Mas para mim mesmo, pessoalmente, foi um processo de afirmação, assim, de falar, nossa, eu quero esse cabelo, essa é a minha identidade, também é bonito. Então, E você, Gabriel, você acha que nós devemos ceder a esses padrões ou a gente tem que continuar firme? Então, sobre isso, aqui a gente entra até naquela questão de autoestima, né? Uma coisa que demanda muito hoje. Então, ceder, às vezes, depende muito da questão de, por exemplo, um trabalho. Se for trabalho como ela falou que é um ato profissional, infelizmente a gente tem que seguir conforme padrão, porque você está ali dependendo disso para viver. Agora, em quesito também, assim, eu não sei se tem essa opção de estar recusando um trabalho também, coisa e tal, porque tem você tem uma marca própria. Então, assim, eu também comecei a entrar nesse mundo de ator também, coisa e tal. Então, eu vejo se eu vou me perder na minha identidade e aquilo não te faz bem, você começa a ficar se cobrando demais. Então, por mim, eu falo que seria bom recusar isso, porque você foge da sua essência. É hoje o que muitos estão fazendo, né? Eu vou sair de quem eu sou para estar vivendo uma vida que não é minha. E a pessoa até se perde, né, nesse processo. Pois é. Então, gente, o papo tá muito bom, tá? Mas iremos para um rápido intervalo pra gente continuar o nosso papo, né? Então, fiquem por aí acompanhando tudo que acontece por aqui.